meus nobres cartoleiros! Salve família Super Dicas, aqui é o Léo Rodrigues. E eis que chegou a hora, né galera, da gente se apresentar para poder encarar aquele que com a mais absoluta certeza é o maior desafio da nossa vida de cartoleiro. Como eu já adiantei no Mitadas e Micadas, faço agora pequenos ajustes nos números. O nosso Super Toro na primeira rodada, infelizmente, pontuou apenas 24,24 pontos. Tivemos 12,94 cartoletas de desvalorização. Então, nessa primeira rodada, atuamos com o objetivo aí de montar a nossa escalação com apenas 87,6 cartoletas. Uma missão praticamente impossível e completamente inédita, né? Uma coisa que eu acho que não vai mais acontecer nunca mais, não nessas proporções, né? A gente tão mal e perdeu o tanto de cartoletas que a gente perdeu, mas sabemos que não estamos livres disso, né? É uma coisa que sempre pode acontecer e o que importa é o que a gente está fazendo, que é sempre erguer a cabeça e pensar em frente, que logo vem mais uma rodada de cartola e a gente reconcentra os nossos objetivos aí para poder voltar a mitar, poder voltar a valorizar, enfim, alcançar todos os nossos objetivos de cartoleiros. Nessa segunda rodada, que eu inclusive eu vou apresentar para vocês a escalação em vídeo, depois de muito tempo, estou tendo aqui um feriado prolongado, como há muito eu não tinha, porque nessa segunda-feira foi feriado aqui na minha cidade. Eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo, foi festa da padroeira da cidade. Aí na quarta-feira tem outro feriado e ganhamos essa emenda na terça-feira. Com isso dá tempo de nós darmos aquela dedicação maior ao Cartola, que é uma coisa que eu gosto demais, essa atenção esperta ao nosso canal. Sempre desejei ter sempre, mas durante o trabalho, a época de trabalho nunca é possível. E essa escalação que eu vou mostrar para vocês até que me deixou muito satisfeito, muito orgulhoso. Eu não esperava que seria possível escalar nem 70% dos jogadores que eu escalei. Nós conseguimos manter as nossas raízes, fizemos uma escalação que pensa em pontos e em cartoletas, nem tanto apenas para pontos, nem tanto apenas para cartoletas. Conseguimos manter o equilíbrio. Essa segunda rodada, assim como a terceira, já fica a dica mais importante, né? Nós devemos nos preocupar com jogadores que possuem a média alta em relação ao preço. Esses são os melhores para poder valorizar. Por que é importante o equilíbrio? Eu sempre recomendo que você não escale apenas por conta de cartoletas, porque se você coloca um jogador que você não sabe como ele vai se sair, você até mesmo não confia nele, eu acho que não vale a pena, não precisamos ir a esse ponto. Você também não precisa pegar um jogador muito caro, né, que é bom para valorizar, por exemplo, Bruno Henrique, se com isso você precisar de escalar vários jogadores ruins para poder compensar essa escalação de um jogador muito bom, né? Então, nós temos que se preocupar em ter o maior número possível, né, de jogadores bons para pontuar e bons para valorizar. Como eu falei com vocês, a nossa escalação ela conseguiu prezar pelos favoritos da rodada. Nós temos mais da metade do time com jogadores do Cruzeiro, do Corinthians e do Grêmio, que na minha opinião são os grandes favoritos. E uma outra dica, nós temos nessa rodada um jogador especificamente, que é o Fred, que ele não é tão bom para valorizar, mas com a nota que a gente espera que ele vá tirar, por exemplo, o Fred com gol, ele faz pelo menos 8, vamos arredondar, né? Vamos supor. Com 8 pontos ele fica com a média de 5, e custando 8 cartoletas ele já começa a ter uma valorização. Então, às vezes vale o risco. Você apostar em um jogador que não é tão bom para valorizar, mas como ele é excelente para a rodada, a pontuação que ele vai te dar, ele vai conseguir valorizar, ou até mesmo em alguns casos não vai perder muitas cartoletas. E eu acho que assim é mais negócio, eu acho que vale mais a pena
do que você ir apenas na loucura das cartoletas e acabar esquecendo da pontuação e no fim das contas não ter nenhuma coisa e nem outra. Então eu acho que nessa escalação o que mais me deixou satisfeito foi que nós conseguimos o equilíbrio. Estamos aqui para ajudar vocês, estamos para se ajudar, né? Porque tivemos um baque muito grande nessa primeira rodada. Dessa forma eu preparo vocês para conhecer a escalação do Super Toro. Só antes tem um adendo que eu preciso fazer, que tem casos de jogadores que eles são bons para rodada, são bons para pontuar, mas que para valorizar eles precisam fazer quase que um milagre. E esse eu também, para quem precisa de cartoletas, eu não recomendo. Caso, por exemplo, do goleiro Cássio do Corinthians e do Dedé do Cruzeiro. O Cássio ele até tá baratinho, custa 5 cartoletas. Acontece que ele tá com menos 4,5 de média. Então, até ele corrigir essa média para poder começar a valorizar, ele vai ter que tirar para lá de 15 a 20 pontos. E o Dedé também, pô, você pode ir com o Léo, arriscar no Léo, zagueiro do Cruzeiro, que custa 8 cartoletas. O cara com SG já dá uma valorizada. E o Dedé vai precisar de muito mais do que isso para poder começar a ter uma valorização, né? Então, aí já são riscos muito extremos que nesse primeiro momento, né? Estamos apenas começando o Cartola FC de 2019. Para quem precisa de cartoletas, não é muito bom, não é muito recomendável. Então é isso aí, meus amigos. É com muita honra que eu apresento a vocês a escalação do Super Toro para a segunda rodada do Cartola FC. E está aí, meus nobres, na tela e ao seu dispor, a nossa simpática escalação para essa segunda rodada do Cartola FC. Como eu falei com vocês, eu não imaginava que seria possível chegar nem perto dessa escalação que eu fiz. Escalei vários jogadores que eu gostaria mesmo de ter escalado, jogadores que são excelentes para poder pontuar e para poder valorizar. E consegui colocar jogadores que, os que não são bons para valorizar, eles são bem baratos e com isso praticamente eles não têm nada a perder. E são jogadores que todos nos passam uma confiança de que vão ter bons desempenhos, então acabou valendo os riscos. Como eu falei com vocês, eu considero que nessa rodada temos 3 grandes favoritos: o Cruzeiro contra o Ceará, o Grêmio contra o Avaí e o nosso amigo Corinthians contra a Chapecoense, que vai ser um time aí que eu vou ter que acender uma velhinha para poder ter o SG, vamos torcer demais. Com os 2 laterais corintianos escalados, né, vai nos prejudicar muito se o Coringão tomar gol. E esses jogadores que são favoritos correspondem a mais da metade do nosso time. E aí nós tivemos no ataque praticamente um coringa, né, que é o Marrone, que o menino tirou 11 pontos e está custando 13 cartoletas. Ele é excelente para poder pontuar e valorizar, visto que na rodada contra o Atlético Paranaense, o Vasco perdeu de 4-1 e ele deu assistência, mas ele fez muito mais do que os 5 pontos, né? Buscou quase 7 pontos só com roubada de bola, finalização e falta sofrida. É realmente um grande cartoleiro. E jogando em casa contra o Atlético Mineiro, eu acho que o Vasco vai ter muito mais condições de fazer uma boa partida e o Marrone da mesma forma de se destacar. Vocês vejam que desse jogo eu mantive no meu time o Luan, o menino maluquinho. Gostei de ter mantido ele, porque eu sigo confiando bastante no potencial desse jogador. Ele para mim é um coringa, por conta da sua capacidade de roubar bolas, de dar assistências e até de fazer gols. E o Atlético Mineiro tem um jeito alegre de jogar, muito parecido com o Bahia. São ataques muito rápidos e que sufocam bem o adversário. Eu gosto desse tipo de jogo, né, que as equipes fazem. Então nós vamos confiar mais uma vez no Luan, o menino maluquinho. E eu acho que o Vasco com o Atlético Mineiro é um jogo muito bom candidato a sair vários gols. Tomara que aconteça, né? Tomara que se confirmem as nossas expectativas e consigamos muitos pontos nesse jogo com o Marrone e com o Luan.
Outros jogadores, eu vou terminar de apresentar esses jogadores que não estão entre os favoritos da rodada, né? Cruzeiro, Grêmio e Corinthians. Você vê ali junto com o Rodriguinho no meio de campo, que é uma grande unanimidade, né? O Rodriguinho. Eu coloquei o Gustavo Bochecha do Botafogo. Muito me chamou a atenção ele ter tirado 7 pontos só com roubadas de bolas, né? No jogo contra o São Paulo. E no Bahia e Corinthians você teve o Ramiro tirando 14 pontos. Me falaram que o Ralf também teve uma boa pontuação. Eu não cheguei a ver a nota do Ralf, mas parece que ele também foi bastante exigido. Ou seja, o Bahia é um time que propicia muitas roubadas de bola, e todos os clubes que têm um jogador com essa característica, o jogador se torna muito bom para o Cartola. Então nós vamos confiar no Gustavo Bochecha. Eu confesso que quanto a ele eu cheguei a analisar outras possibilidades de escalação. Eu cheguei a cogitar o menino Jean Lucas dos Santos, mas faltaram poucas cartoletas para eu poder conseguir colocar ele, alguns centavos. E aí eu cogitei colocar novamente o Caio Henrique do Fluminense, que eu sigo acreditando bastante no potencial dele. Para mim é um grande cartoleiro, só está prejudicado por jogar como lateral, sendo volante de origem. Cogitei também o Sornosa do Corinthians, por conta da sua sempre possibilidade de dar uma assistência, né? Ele é o dono da bola parada do Timão, e esse é um jogo que o Corinthians é favorito, então ele poderia discorrer mais uma daquela, igual fez na final, né, do Campeonato Paulista contra o São Paulo, no histórico gol do título do Wagner Love. E completando, vamos agora para a defesa, que nós temos 2 jogadores fora dos favoritos e muito baratos. Rodrigo Moledo e o Anderson, né? Como eu tinha apresentado no vídeo de abertura, na abertura, né, desse vídeo, que o certo nessa rodada seria você pensar em jogadores como Cássio, como Dedé, como Vanderlei, mas nessas circunstâncias que nós estamos precisando, né, de obter cartoletas, esse tipo de jogador é muito perigoso. O Vanderlei, o que prejudica um pouco ele é que ele é muito caro, né? Então, se ele perder o SG e Micá, ele deve perder cartoletas. De tão caro que ele acaba não sendo tão bom assim para valorizar quanto parece. A não ser que fosse o caso dele, o do Bruno Henrique, né? Que fez uma nota maior do que o seu preço, né? A média dele está maior do que o preço que ele vale. Então, para quem tem um pouco mais de cartoletas e está pensando em valorização, o Bruno Henrique do Flamengo, Marco Ruben do Atlético Paranaense, já são apostas muito bem recomendadas. Mas então, voltando, Rodrigo Moledo, Internacional e Flamengo. Moledo é um mito de cartola, um grande ladrão de bolas e vai ser muito exigido nesse jogo. Muito difícil ter SG para alguma dessas equipes, né? Deve ser uma partida de gols. Quem sabe o Moledo, além das roubadas de bola, não meta um golzinho de cabeça, né? É meio o costume dele. E por fim, estamos com o Anderson, goleiro do Bahia. Você pode até pensar que estamos fazendo um duelo, né? Jogador do Botafogo contra jogador do Bahia, e os times vão se enfrentar. Acontece, na minha concepção, que o Bochecha é apenas para roubada de bola, e o Anderson, ele tem totais condições de ser bastante exigido na partida, com isso fazer defesas difíceis, e pelo Bahia, na minha opinião, ser levemente favorito, eu não descarto o SG do goleiro Anderson, né? Que faria com que ele com certeza tirasse uma nota muito alta e rendesse boas cartoletas. Eu até vi outras possibilidades de goleiros, mas acabei me convencendo mais por ele. O Fábio do Cruzeiro, ele tá barato, mas ele é péssimo para valorização, porque ele está custando 7, tem menos 3 de média, é praticamente o mesmo caso do Cássio. O César do Flamengo, aí o cara já não é bom para pontuação, o cara só é bom para valorização, e é aquele negócio que eu falei com vocês, né? Eu acho que não vale a pena. Nós temos sempre que pensar em pontuação e em valorização, porque no fim das contas a gente acaba correndo o risco de não ter nenhuma coisa nem outra. E tomara que tenhamos achado esse cara certo aí, né? Na figura do Anderson, goleiro do Bahia, que ele nos ajude e leve o time a ter uma boa mitada. Para fechar, o técnico do CSA,
Infelizmente esse não dá para defender muito, porque o CSA pega o líder, né? Um dos líderes do campeonato e o líder em investimentos, né? O Palmeiras, joga como franco atirador. E a gente só colocou o Marcelo Cabo porque, infelizmente, foi o que deu as cartoletas para fazer. Vocês vejam, economizamos, né, em várias posições, no técnico, no gol. Na lateral foi muito bem-vindo esse menino, Carlos Augusto do Corinthians. Até então as minhas opções eram jogadores mais caros e eu tava com dificuldade para fechar a escalação. Tinha o Dodô do Cruzeiro, que é péssimo para valorizar, porque tá custando 6 e tem menos 2 de média. Ele é muito ruim para valorização e eu acabaria correndo esse risco colocando ele, porque ele é ótimo para pontuar. Felizmente não é mais necessário, porque surgiu esse jogador, Carlos Augusto do Corinthians. E também acabei cogitando o lateral do Grêmio, né? Que joga fora de casa, mas com o Jeromel já na defesa, eu não queria ir com dobradinha do Grêmio. E cogitei também um lateral do Santos, o menino, o Felipe. Ele é ótimo para poder valorizar também. E tem o Vitor Ferraz, que não é tão bom para valorizar, mas com uma boa nota ele já pode começar a ter umas cartoletinhas. Foi até, eu acho, mais seguro não ter confiado nesse SG do Santos, porque, na minha opinião, vai ser uma partida muito dinâmica, muito interessante de se assistir, porque são dois times que gostam muito da posse de bola. Você pode ver nos retrospectos aí de Santos e Fluminense, eles costumam ter 60%, 70% de posse de bola, não importando o adversário que eles estão enfrentando, né? Agora o Santos teve uma experiência diferente contra o Grêmio, que o Grêmio dominou a posse de bola, mas não costuma ser assim. Santos e Flu são dois times que gostam de ter a bola, vai ser uma briga bem grande, e eu acho que não vai ter SG nesse jogo, então por conta disso que eu evitei um defensor do Santos. Mais uma vez, repito, foi bom ter surgido esse menino Carlos Augusto do Corinthians, custando pouco mais de uma cartoleta. E depois de eu ter falado tudo isso, chegou a hora de eu apresentar os grandes mitos do time, né? Os jogadores que, na minha opinião, fizeram valer a pena todo esse esforço que a gente teve para poder mantê-los em nossa escalação. Pedro Jeromel, Grêmio pegando o Avaí, mesmo fora de casa. Jeromel é um mito, fez 8 pontos contra o Santos. Tudo bem que dessa vez não vai ter alguns jogadores, né? Parece que o Grêmio vai poupar o Kahneman, vai poupar o Maicon. Isso vai diminuir um pouco, né, o nível da equipe. Porém, a gente vai acreditar no elenco do Grêmio e no favoritismo que tem no jogo contra o Avaí. Você tem no meio de campo Rodriguinho. Rodriguinho, bastante unanimidade, né? Cruzeiro contra o Ceará, ainda mais ele no preço que tá. Eu acho muito, muito boa para Cartola. Ele com uma boa nota, ele também começa a valorizar. Eu pulei na lateral o Fagner, né? Os dois meninos corintianos, Fagner e o próprio Carlos Augusto, tomaram que realmente tenham o SG, e no caso do Fagner, ele consiga uma boa mitada. Teve um jogo, o último jogo, né, da Copa do Brasil, Corinthians e Chapecoense, ele foi muito elogiado. Eu vi todo mundo falando que ele e o Ralf fizeram partidas de nível de seleção. Então que o Fagner repita contra a mesma Chapecoense esse bom rendimento que ele teve. E lá na frente o Fred, que é o nosso capitão, tomara que nos presenteie aí com mais de um gol e converta a sua média para que possa começar a valorizar. Nós estamos apostando nisso, porque no meu entendimento é um jogo muito bom para ele. E o Everton Cebolinha para fechar, Grêmio jogando contra o Avaí. Quase que a gente não consegue escalar o Cebolinha, mas dessa vez ele vai conosco, ele está no time do Super Toro. Outras opções para a rodada, para poder finalizar, eu vi no ataque, se vocês desejarem, tem o Pedro Rocha, atacante, né, do Cruzeiro. Vai ter um jogo muito, muito bom, né, contra o Ceará, ele é ótimo para valorizar. Você tem o Rodrigo, que vai ser estreante, então vai precisar lá dos seus 5 pontinhos, 6 pontinhos para poder começar a ter uma valorização. Ele está custando 10 cartoletas, mas é outro jogador muito interessante, né, do Santos, que vai enfrentar o Fluminense. E os jogadores do Atlético Paranaense, o Marco Ruben e o nosso amigo Rony, qualquer um deles pode
discorrer algum gol aí pro Atlético Paranaense, né, contra o Fortaleza. Vai ser um jogo diferente pro Furacão. Eu acho que não vai ser tão fácil quanto parece. Jogar no Castelão contra o Fortaleza é um outro tipo de jogo, muito diferente se essa partida fosse na Arena da Baixada, né? Mas são mitos de cartola que a qualquer momento podem decidir a favor das suas equipes. Outros atacantes que eu recomendo é o Cleison do Corinthians e o Bruno Henrique do Flamengo, para quem tem essa cancha maior aí de cartoletas. Meio de campo eu já praticamente apresentei tudo. Na zaga, eu penso assim, gente, apesar do Manuel ter tirado uma boa nota, ter feito 6,5, né, e ser bom para poder valorizar, eu tenho um pouco de pé atrás com o rendimento dele, né, de pontuação. Eu acho que foi um ponto fora da curva, essa nota que ele teve contra o Bahia. O que eu vejo nesse ano é a defesa do Corinthians sendo muito criticada. Então já é um jogador que, para você que está precisando de cartoletas, tomara mesmo que ele tenha o SG, né, que ele repita seus 6, 7 pontinhos. Mas eu, confesso para vocês, preferi arriscar no Rodrigo Moledo, até porque nem teria cartoletas para pôr o Manuel. Mas mesmo se eu tivesse, eu acho que eu não iria com esse jogador. E nas laterais a gente já falou mais ou menos, né? Lateral do Santos, lateral do Grêmio. No gol, infelizmente, os melhores goleiros para a rodada são os que são muito difíceis da gente escalar, né? Ou porque não são bons para valorização, que é o caso do Fábio, que é o caso do Cássio, ou porque está muito caro, que é o caso do Vanderlei. Então, esse nosso áudio já está chegando a 15 minutos, deixa eu interromper. Espero ter ajudado vocês. Esse vai ser o Super Toro para a segunda rodada do Cartola FC. Isso aí, meus amigos, as cartas estão sobre a mesa. Resta-nos agora seguir acompanhando os noticiários para saber se todo mundo vai jogar mesmo, ou até se vai surgir algum outro jogador que possa nos interessar, né? E com isso a gente ser levado a fazer modificações na nossa equipe. Eu vou tentar, se esse meu time tiver alguma alteração, não, eu consigo prometer. Vocês podem estar dando uma olhada na nossa descrição do vídeo, desse vídeo que você está nos assistindo. Amanhã, por volta das 1h30 da tarde, que vai ser faltando aí meia hora, né, para o fechamento do mercado. Lembrando que amanhã é feriado, vai ter jogo às 16 horas, o mercado vai fechar às 14. Você pode estar dando uma olhada aqui, porque se eu precisei fazer alguma alteração no meu time, eu vou estar colocando na descrição do vídeo. Eu acho que se não tiver nenhuma surpresa aí até amanhã, o time vai ser esse mesmo. Então, tá falado, boa sorte a todos. Aquele abraço e bora mitar!